Opa pessoal, tudo certo? Aqui é o Matheus, eu tô aqui com o Gabriel do Investindo Grana. Fala galera! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Previdência. Vamos conferir? Então roda a vinheta. Bom pessoal, a gente não vai ficar debatendo aqui sobre os pontos que vão ser alterados na reforma e nem vamos ficar dando nosso posicionamento a respeito disso. O que a gente vai falar é sobre como que tem essa questão da alternância de poder, uma hora é mais de esquerda, mais centro, outra hora é mais de direita, mais conservador, isso causa muita imprevisibilidade. E a gente queria falar aqui justamente sobre isso, para você não ter uma dependência do governo em relação a isso. Para você fazer o seu próprio pé de meia. O que você acha disso, Gabriel? Você concorda comigo? Concordo plenamente, cara. A gente não pode ficar dependendo do governo ou das medidas que cada governo, que nem você falou, que alterna muito. A gente não pode ficar dependendo dessas medidas para se respaldar e criar nosso próprio mecanismo de proteção contra essas variações, essas imprevisibilidades. Então, é por isso que a gente tem que começar a investir desde sempre. Então, para isso, a gente até chamou o Gabriel aqui, que nem eu falei no começo do vídeo, para falar um pouquinho sobre essas formas que a gente pode ter para a gente poder garantir a nossa aposentadoria sem depender necessariamente do governo. Então aqui, para vocês que não conhecem, o Gabriel fala sobre investimentos, lá na página Investindo Grana, ele tem um blog, ele tem um canal no YouTube e ele tem bastante seguidores lá no Instagram, dá uma conferidinha lá no canal dele. A gente vai deixar as informações dele aqui também na descrição, mas só para vocês entenderem, a gente tem que tirar algumas dúvidas aqui com ele para vocês saberem bem como é que funciona isso tudo, como que a gente pode fazer para ter uma aposentadoria sem necessariamente depender do governo. Vamos tirar várias dúvidas. Que é isso, cara? Foi mal. É que isso foi muito bom. Isso podia ficar em preto e branco, ia ficar bom pro caralho. Eu não falei. Ai, meu Deus do céu. O cara é muito todo blogueirinho, velho. Bom, Gabriel, a gente queria falar agora um pouquinho pro pessoal. Você precisa de muita grana para começar a investir, porque tem muita gente que acha isso, cara, que você, para poder investir, você já tem que ter uma grana, porque fora isso é poupança, ou aposentadoria que vai ter na Previdência. O que você acha? O que você tem para falar para esse pessoal? O que você pode dizer aí sobre isso? Cara, a primeira coisa é que isso é uma grande ilusão, tá? Se você pensa que você vai se aposentar lindo e belo quando você atingir a idade de aposentadoria, isso pode ser uma inverdade, porque, como você falou, os governos eles variam muito e por mais que exista a previdência, exista a aposentadoria, você não vai conseguir ter uma vida confortável, a não ser que você seja um político, um alto escalão judiciário, enfim, alguns cargos que hoje têm uma aposentadoria integral muito grande, você não vai conseguir se aposentar com uma vida minimamente confortável. Então, por isso que a gente sempre fala que para você que quer construir um patrimônio, construir riqueza e realmente, quando você se aposentar, você ter uma condição de vida boa, você tem que começar a fazer seu pé de meia desde agora. E você não precisa de muita grana para fazer isso. Você pode começar a partir de R$30. R$30 é o mínimo que você precisa para investir num título do Tesouro Direto, por exemplo. Ah, legal. Aí, ó, não precisa de muito dinheiro para você começar a investir. Então dá para você começar a investir com pouca grana. Sim. Isso é legal. E agora me fala, como é que a gente pode fazer para começar a investir? Tipo, o que eu preciso? Eu tenho uma conta num banco, eu preciso abrir uma conta em outro banco, o que eu preciso fazer? Tá. Como é que eu chego lá? Eu compro direto do Tesouro, esses títulos públicos que você falou? Como é que eu faço isso? Calma, vamos lá. São alguns passos. Então, a primeira coisa se você... Todo mundo tem conta bancária, ou a grande maioria tem. Uhum. E hoje, alguns bancos, algumas plataformas de bancos fornecem um mecanismo para você investir através deles. Isso é o Home Broker, para quem não conhece, uma plataforma dentro do próprio, às vezes dentro do aplicativo ou dentro do Internet Banking normalmente. Mas, além dos bancos, o que eu realmente, não que eu recomendo, mas que eu faço mesmo, eu mesmo faço isso, eu abro conta em corretora de valores, uma corretora independente, até pela questão de interesses, né? O banco normalmente ele está jogando a favor dos interesses dele, enquanto uma corretora independente ela oferta produtos de todos os bancos, de todos os segmentos. Então, o primeiro passo, abrir a conta numa corretora de valores ou num banco onde você se sentir mais confortável. O segundo passo é você começar a estruturar a sua reserva financeira, que é basicamente a sua reserva de emergência, o seu colchão ali colchão para emergência, seu colchão de alívio de impacto, vamos dizer assim. Caso tudo dê errado, deu ruim na sua vida, então você usa esse colchão, essa reserva de emergência para
ter ali minimamente o padrão de vida que você consegue manter. Então, exemplo de reserva financeira poderia ser de 6 a 8 ou até 12 meses da sua renda mensal, ou das suas despesas mensais. Então, aí vai variar de quanto você consegue poupar, mas normalmente você usa a despesa, tá? Então, de 6 a 8 meses de despesas guardadas, esse montante para você ter de reserva financeira. Ah, legal. E agora, só pra galera entender um pouquinho melhor disso, você falou, né, de diferentes formas de aplicação, você tem como ver os títulos públicos, você tem como ver uma gama de investimentos aí dentro desse universo, que tem muita coisa pra estudar, muita coisa pra ver, muita coisa pra conhecer. Agora fala assim, pra quem tá começando, daí o cara fala assim, pô, beleza, ó, eu tenho R$30, eu consigo, sei lá, fazer um aporte de 30 conto, 50 conto, R$100, não interessa. Tá bom? E assim, ele fala assim, mas não corre o risco, por exemplo, de eu perder essa grana? Porque, por exemplo, o cara que tá investindo lá, que ele tá colocando a grana dele na Previdência, depois ele tá contando com isso pra se aposentar, ele é um cara que assim, ele sabe que ele tá colocando, mas quando bater aquela idade, se não alterar por causa daquela imprevisibilidade do governo que a gente acabou de falar, Ou tempo de ele vai, contribuição, né? exatamente, ele vai tirar aquela grana e ele realmente vai receber aquele mensal, aquela grana mensal pingando na conta dele. Tá. E como é que ele tem essa garantia? Ele tem essa garantia, inclusive, de que ele vai continuar recebendo esse dinheiro? Como é que vai funcionar isso pra ele? Então, aí vai depender do tipo de investimento que você vai optar. Então, por exemplo, a gente estava construindo aqui a ideia de reserva de emergência. Então você precisa essa reserva de emergência estar num ativo de alta liquidez, então o Tesouro Direto, o próprio Tesouro Selic, né? Porque você não precisa que esse dinheiro renda muito, você precisa que ele esteja protegido. Qual que é o risco, aí falando um pouquinho de risco já então. Como a gente montou a reserva de emergência, estou ali no Tesouro Direto, através da corretora de valores, investindo em Tesouro Selic para minha reserva de emergência. Qual que é o meu risco? O meu risco é do governo quebrar. Basicamente esse. Por quê? Porque o Tesouro Direto ele é 100% garantido pelo Tesouro Nacional. Então o seu risco é o do país quebrar. Qual que é a chance do Brasil quebrar? Mínima. Assim, nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. Se parar para pensar, o governo é o único poder que pode imprimir dinheiro. Então, na pior das hipóteses, você vai receber de honra com os compromissos dele. Exatamente. Então, beleza. assim, o risco é justamente esse, da instituição que é o governo, no caso. Ah, legal. A outra pergunta que eu ia fazer pra você, Gabriel, era justamente sobre essa questão da liquidez. Eu posso retirar quando eu quiser, por exemplo, eu posso investir o dinheiro agora. E na semana que vem eu falo, putz, olha, eu vou precisar usar aquela grana, realmente não estava no momento, eu vou precisar tirar esse dinheiro. Como é que funciona isso? Eu vou poder fazer isso ou tem que deixar lá um determinado tempo antes de poder tirar? Tá, vamos lá. Então, especificamente no Tesouro Direto, que é o que a gente está falando aqui. O Tesouro Direto ele tem liquidez diária. Isso significa que toda vez que você dá uma ordem de venda, ou seja, quando você executa o dinheiro, eu vou precisar do dinheiro, tenho lá R$10.000, por exemplo, guardado em Tesouro Direto, Tesouro Selic, por exemplo, eu vou na minha corretora e falo, puta, eu vou precisar de R$1.000 porque eu vou arrancar um dente, é uma emergência para mim. Então eu vou lá, dou a ordem de venda na corretora, no dia seguinte, que é D+1, né, liquidação diária, no dia seguinte o dinheiro está na minha conta. Então, assim, entendi. Esse é a forma a dinâmica de fluxo de caixa, vamos dizer assim, desse dinheiro entrando e saindo da conta de investimentos lá. É isso. Ah, legal. E para investir, também é importante falar, né? Porque da mesma forma que você resgata em um dia, você investe em um dia também. O Tesouro Direto, ele demora, na verdade, a liquidação em D2, né? Então, em 2 dias você tem o título. Então, você botou R$100 para investir, em 2 dias ele vira um título do Tesouro Direto. Ah, legal. Você acompanha tudo isso bonitinho lá no site da sua corretora, no aplicativo, é super, super intuitivo, assim. E além disso, cara, além de tudo isso que a gente está falando, de reserva de emergência, etc., uma vez que você criou o hábito de investir e, de fato, começou a fazer isso, você vai precisar, em algum momento, diversificar. Então, é muito importante que você comece a aprender, comece a buscar conhecimento sobre esse nicho, vamos dizer assim, esse universo financeiro e de investimentos, porque isso vai ser muito saudável para a sua vida. Não só do ponto de vista de proteção, né? Então, você está protegendo seu dinheiro, mas do ponto de vista de multiplicação. Então, bolsa de valores, renda fixa, fundo imobiliário, investimentos no exterior. Então, existe N variedades de investimentos, vamos dizer assim, que podem multiplicar o seu capital e fazer você chegar na aposentadoria com um patrimônio gordo, né? Até, dependendo do tipo de investimento que você faz, você consegue até gerar uma renda através deles. Então, sei lá, conheço pessoas que conseguem se aposentar com a aposentadoria normal do governo, INSS, whatever, o que for,
e ainda recebe um salário dos investimentos que ela tem, que é o rendimento de juros. Ela basicamente ela vive de juros, ela não mexe no que ela já investiu ao longo da vida, e a gente está falando aqui de longo prazo, tá, gente? Então, aposentadoria sempre lembra disso, que a gente está falando aí de 10, 20 anos. Investimento de curto prazo não cabe aqui nesse momento para a gente falar. Então, enfim, o que eu queria falar justamente é isso. Então, além de você fazer essa reserva e conhecer os produtos, sempre queira aprender mais sobre isso, sobre cuidar do seu dinheiro e fazer ele multiplicar, porque é isso que vai te dar uma vida confortável no futuro. Ou até antes do que você imagina, eu diria. Tá, bem legal, cara. Assim, só para falar um pouquinho agora do final do vídeo, tipo, minhas considerações finais aí, pessoal, você precisa, é essencial você começar a investir seu dinheiro, é essencial você poupar, é essencial você ganhar onde você puder. Então, mesmo que você tá investindo na Previdência, até porque hoje em dia você é obrigado a investir na Previdência, você tem opção, você vai se aposenta com a Previdência, não tem problema, mas não dependa só disso. Procura outros meios para você fazer isso. E outra coisa também, a gente fala aqui sobre empreendedorismo e a gente não deixou isso de fora de maneira nenhuma, e só para conectar tudo isso com esse universo, para você que está querendo começar a investir, a empreender e está querendo fazer os seus projetos, você precisa de capital para isso, investimento é um ótimo negócio para você colocar a sua grana. Porque, cara, você vai precisar de capital para aquilo, você vai precisar de fluxo, você vai precisar de uma reserva de emergência para você tocar aquele negócio. Então, assim, não tem como você falar de empreendedorismo sem você antes ter vivenciado essa experiência de como é investir, como é fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Porque é essencial para qualquer empreendedor uma noção pelo menos básica de investimento. Cara, é muito importante. Então, assim, para vocês que estão acompanhando o nosso canal sobre empreendedorismo, estão vendo a gente começar do zero também, que nem a gente falou no vídeo passado, que era essa a nossa proposta, a gente está entrando nesses meios, a gente está procurando conhecimento, está se cercando de conhecimento para poder empreender, e é isso que a gente recomenda para vocês cercarem de conhecimento e ver onde vocês podem agregar no negócio de vocês. Isso é sempre muito válido. Segue lá a página do Gabriel, ele tem um blog lá, investindograna.com.br. A gente vai deixar aqui as informações aqui embaixo, todas as informações aqui do Gabriel, do blog dele, Investindo Grana, do canal dele no YouTube e na página dele lá do Instagram. Segue lá, tá muito bom o conteúdo dele, ele posta muito conteúdo, ele tira dúvida do pessoal mesmo, ele é bem interativo. Então, confere lá que você vai começar a descobrir muito mais desse meio e não vai ficar só na renda fixa, ele fala também um pouquinho mais de renda variável, você vai começar a entender muito mais, porque, cara, tem uma gama absurda de coisas que você pode investir e onde você aplicar seu dinheiro com variados níveis de risco e rentabilidade. Então, cara, entrar nesse mundo é fantástico, é essencial para você que quer empreender, então confere lá. Beleza, pessoal? A gente vê vocês na terça que vem. Tchau, tchau. Valeu!